Está com a gente aqui, para nossa satisfação, o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Cláudio, por favor. Bom dia, presidente. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor, falando, a gente passou agora, ainda está passando, né, por um processo de eleição municipal, e havia uma grande expectativa de que o Partido Novo, que representa, como diz o nome, a sua denominação, né, representa alguma coisa de fato nova na política brasileira e tal, que o Novo tivesse um papel protagonista, ou pelo menos mais protagonista no processo eleitoral. Mas me parece que o partido não elegeu ninguém, né, nenhum prefeito. Como é que o senhor avalia isso? E por que o Novo, enfim, de vez em quando, e o resultado da eleição mostra isso, demonstra não ter a ambição, a boa ambição, né, que é comum a todos os partidos, de conquistar o poder? A métrica do Novo ela é um pouco diferente da dos outros partidos, né? Nós optamos por crescer com qualidade e não tanto com quantidade. Então, o Novo não é um partido que tem milhares de comissões provisórias espalhadas pelo interior do país, né? Nós optamos por lançar candidatos em 46 municípios e para prefeito só em 28, né? Nós temos um processo de escolha, seleção de candidatos, avaliação ideológica, né, de comprometimento com os valores, com os princípios do partido. Isso reduz o nosso alcance. Então, optamos pela qualidade e isso fez com que lançássemos em menos municípios, né? A nossa expectativa inicial, né, lógico que dado o resultado excepcional que nós tivemos em 2018, elegendo o governador de Minas Gerais, 8 deputados federais, 11 deputados estaduais, se tinha uma expectativa muito grande com relação às eleições de 2020, né? Mas mesmo com o que nós prevíamos, com os estudos que nós fizemos, sabíamos que seria muito difícil, sabe? E eu pontuaria ali 3 questões que são as principais que eu acredito que tenham influenciado. E daí não conseguiria comparar com 2018, porque as eleições municipais elas têm uma dinâmica diferente das eleições gerais, mas mesmo quando comparado com 2016, nós temos 3 grandes diferenças. A primeira delas é com relação à legislação eleitoral, né? Então nós tivemos pela primeira vez campanhas em que não havia coligações para as proporcionais. E isso fez com que muitos partidos tiveram que lançar chapas maiores, nominatas maiores. No fim tinha muito mais candidato na rua e o voto de vereador, que já é um voto difícil, né? Não é um voto tão puramente ideológico, mas ele é um voto difícil, ficou ainda mais difícil. Então sabíamos que era uma dificuldade que iríamos enfrentar, até porque nós não conseguimos montar nominatas muito grandes. De novo, pelo fato do Novo sempre priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Outro fator importante e diferente de 2016 é que nessas eleições nós tivemos o fundo eleitoral. Em 2016 não tinha fundo eleitoral. E esse ano foi 2,6 bilhões de reais distribuídos entre todos os partidos políticos para que eles fizessem suas campanhas. E nós não usamos, nós devolvemos a nossa parte, né? 36 milhões que tínhamos direito, nós devolvemos para o Tesouro Nacional. E o outro ponto, daí isso ficou claro e evidente para todos nós, foi a própria pandemia, né? A pandemia teve um impacto geral na eleição, em termos da campanha mesmo pegar, né? Foi difícil para que as pessoas entrassem, a sociedade entrasse, percebesse que estávamos em campanha eleitoral. O Novo tinha um aspecto de campanha diferenciado dos outros, que costumávamos fazer eventos, grandes eventos para 100, 200 pessoas, não conseguimos fazer em função da pandemia, né? Além disso, muitas pessoas que queriam ser candidatos pelo Novo acabaram abrindo mão em função da crise econômica que nós vivenciamos. E também, por fim, uma grande abstenção, né? Ainda estamos compilando todos os números, mas tudo indica aí que houve uma grande abstenção, sobretudo em zonas eleitorais onde, historicamente, costumávamos ter bons votos. Então, era uma conjuntura de fatores que sabíamos que iria implicar no resultado. As nossas projeções iniciais eram entre 25 e 40 vereadores, acabamos elegendo 29, então ficou dentro da nossa projeção mais conservadora, e sabíamos que seria muito difícil eleger prefeitos, porque foi uma eleição que, diante de toda essa conjuntura, beneficiou políticos já conhecidos, né? Muitos prefeitos conseguiram se reeleger. De qualquer forma, ainda estamos disputando a eleição, estamos no segundo turno em Joinville, né? Maior cidade do estado de Santa Catarina e terceira maior cidade do sul do Brasil. Então, uma praça relevante aí para o partido também.
Agora, senhor Eduardo Ribeiro, o fundador, o principal nome do DEM, João Amoedo, ele admitiu que o desempenho, na opinião dele, ficou aquém do esperado. E é lógico, a gente está ainda no segundo turno, nas cidades em que há segundo turno, então acho que a análise perfeita, mais completa, vai ser feita logo na sequência. Mas acho que falta a gente entender a cabeça do eleitor, né? Já falou da pandemia, falou de recursos financeiros, falou da campanha mais curta, mas acho que a gente está para entender ainda como é que funciona a cabeça do eleitor. E aí eu cito um exemplo, por exemplo, o caso do presidente Bolsonaro, né? Que foi o grande vencedor da eleição passada, óbvio que foi, e fez muita gente eleita também na esteira dele, né? Muita gente foi eleita. E 2 anos depois, ele teve um desempenho bem pequeno, um sucesso bem pequeno nos nomes que ele indicou pelo país todo. Então, o eleitor, parece que ele não é um teleguiado, né? O que ele votou há 2 anos não se reproduz na eleição seguinte. E no caso do Novo, que teve um desempenho, como o senhor falou, na eleição passada muito expressivo, esse ano decepciona. E aí o eleitor, parece que no caso do Novo, dá uma resposta votando no PSD e no DEM, só para citar 2 exemplos, que é o exemplo do velho, né? O PSD é o exemplo do velho. O eleitor não fez a opção dele, ele não quer o novo e quer o velho? Não, eu acho que toda eleição tem a sua própria história, né? Em 2016 foi uma história, em 2018 foi outra história, em 2020 agora efetivamente foi outra história, e a gente, como você bem disse, nós temos que esperar e terminar tudo para fazer um balanço geral, um balanço final e com uma avaliação melhor. Mas eu concordo que eu acho que o eleitor não é um teleguiado também, né? E isso ficou comprovado, né? Não existe mais aquela transferência de voto, no meu entendimento, que existia antes. Hoje nós temos muito mais elementos para procurar informações sobre os candidatos que a gente quer eleger, em quem a gente quer votar. Antigamente nós não tínhamos tantas ferramentas para buscar isso, né? Hoje a gente tem internet e tal, tanto que há um declínio já, inclusive, de pessoas que acompanham o horário eleitoral, porque ao longo dos últimos dias elas conseguem acessar pelo seu próprio celular e identificar qual candidato que tem maior afinidade com suas ideias. Então, eu acho que é uma tendência, isso é bom, né? Porque você democratiza o acesso à informação, e acho que é uma tendência para o futuro. Agora, de novo, o Novo optou, talvez não tenha crescido quanto nós gostaríamos de ter crescido em São Paulo, né? Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro ficou a sensação de que poderíamos ter ido muito melhor. Mas fomos muito bem no Sul, né? Dobramos a bancada em Porto Alegre, conseguimos sair de 0 para 2 vereadores em Curitiba, em Belo Horizonte triplicamos a bancada, então em geral fomos bem. Ficou a sensação evidentemente em São Paulo, que é óbvio, né? Maior cidade do país, poderíamos ter ido um pouco melhor e ter uma expressão melhor, mas no saldo geral foi positivo, nós crescemos, né? Presidente, o senhor já explicou que o Novo é diferente, né? Um partido que não é todo mundo que pode se filiar, nem muito menos ser candidato pelo partido, etc. Tem que passar por um processo de seleção, tem que averiguar a questão ideológica, enfim, o currículo e tal. Mas a gente tem visto também que o problema, o Novo tem enfrentado problemas como aconteceu com o seu candidato em São Paulo, o ex-candidato, né? Que acabou, inclusive, desfiliado. Assim, esse processo não tem falhas que o tornam, como é que eu diria, talvez um pouco inócuo, né? Porque, afinal de contas, os problemas não são suprimidos, né? Apesar de todo o cuidado que o partido adota. Afinal de contas, são pessoas, né? São seres humanos cheios de defeitos que acabam filiados aos partidos políticos. Eu gostaria de saber isso, se o Novo vai manter esse princípio ou essas regras, né, para definir seus próprios candidatos, ou se isso vai ser aprimorado, enfim, vai ficar assim mesmo ou vão mudar? Não, o processo é falho, né? Todo o processo eletivo ele está sujeito a falhas, sempre soubemos disso. Calhou de haver uma falha justamente na maior cidade, isso trouxe uma repercussão muito maior. Fica claro também o comprometimento do Novo em não seguir com o erro, né, em corrigir, mesmo tendo que sacrificar a candidatura majoritária em São Paulo, porque tem certas coisas para nós são inegociáveis, mas o processo vai continuar, com certeza, porque a alternativa é não ter processo nenhum, né? Então a alternativa é muito ruim. A alternativa é ser como os outros partidos, em que os caciques escolhem quem vai, e daí você acaba concentrando muito poder no partido, que acabam se alinhando com agendas pessoais
dos seus donos ali, né, dos seus caciques partidários. Então o processo vai continuar. É lógico que nós estamos aprendendo também, né? A gente precisa sempre ser mais rigoroso, identificar as falhas e melhorar para frente. Mas eu entendo que o processo, no fim do dia, ele funciona. É só ver a qualidade dos nossos deputados federais e deputados estaduais, né? Então, nós conseguimos entregar para a sociedade resultados muito acima da média do que os outros partidos. Então, apesar das falhas, ele funciona. As falhas a gente vai identificando e corrigindo ao longo do tempo para sempre melhorar. O senhor falou cacique, né? Se referindo aos outros partidos, e foi o que disse, né? Foi o que disse o ex-candidato do Novo aqui em São Paulo, Felipe Sabará, chamando João Amoedo de cacique, dizendo que foi por divergência pessoal de João Amoedo com ele, Felipe Sabará, que a candidatura dele não prosperou. Qual é o papel hoje de João Amoedo? Ele apita mesmo? Ele é o presidente informal? O que faz o João Amoedo? O guru, porque ele está lá fora, né? Ele não mora no Brasil, né? Até onde se sabe. Que interferência ele tem hoje no Novo? Não, nenhuma. O João, inclusive, optou por sair do partido para que o próprio partido continuasse com sua governança e conseguisse consolidar a sua própria instituição, para que a imagem dele não ficasse tão vinculada, porque foi esse o projeto do próprio João. Ele queria um partido, né, junto com os fundadores, 181 fundadores do partido, que ele prevalecesse ao longo das décadas como uma instituição e não como donos, né, não um partido que fosse regido por meia dúzia de pessoas eternamente. Então, qualquer acusação desse sentido no Sabará e de outras pessoas que acabam saindo do partido não tem o menor fundamento, assim, nenhum. O que houve foi um processo ético, um processo administrativo dentro do Comitê de Ética, com um amplo direito de defesa, e que no fim ele foi condenado e foi expulso do partido. Então as instituições partidárias funcionam. Lógico que quem sai fica chateado, fala, mas é o processo interno do partido funcionando. Não há interferência de fora. O João sempre foi muito correto nesse sentido. Ele, quando saiu, se afastou justamente para que a instituição se consolidasse. Presidente, acho que um problema que o partido enfrenta é a sua própria denominação, né? O partido daqui um pouco já vai começar, o seu nome, né, Partido Novo, vai começar a sofrer questionamento na medida em que ele deixará de ser novo, né? Eu gostaria de saber de que maneira o partido se preocupa em se manter atualizado, no sentido de estar na vanguarda de iniciativas diferentes, né, ou diferenciadas em relação aos demais partidos, como, por exemplo, essas regras que definem as candidaturas, por exemplo, né? A baixa preocupação de fazer número, mas sim de eleger com qualidade, etc. Isso é uma postura nova mesmo entre os partidos. De que maneira o partido pretende ou que tipo de prática adota para se manter sempre novo? Como é que é isso? Não é um drama para o partido essa denominação, não? Não, a gente já escolheu esse nome para sempre estarmos nos desafiando a inovar, né? Para sempre, como você muito bem disse, estar na vanguarda do cardápio partidário aí que nós temos no Brasil hoje. Hoje nós estamos também terminando de implementar a nossa fundação partidária, né? A fundação do Novo, todos os partidos hoje no Brasil obrigatoriamente precisam ter uma fundação, né? Que seria responsável pela formação de quadros e pela elaboração de políticas públicas. Elas não têm, em geral, tanta expressividade em função da opção dos próprios partidos, mas no Novo, né, nós fomos buscar bastante inspiração aí nas fundações alemãs, que tem, de fato, importância dentro do partido, principalmente na formação de quadros, né? Então já estamos aí com turmas formando futuras lideranças, futuros candidatos, dentro daquilo que nós entendemos que é o correto para o Brasil, né? As nossas ideias, os nossos valores, os nossos princípios. Então esse é um modelo interessante, porque nós estamos pensando lá no futuro, né? Jovens, pessoas que têm vontade de levar o partido para a sua cidade, talvez não agora, mas que queiram se preparar. A política não pode ser um acidente, ela tem que ter preparo, nós precisamos nos organizar muito bem. Então esse é um fator que vamos inovar, e já estamos inovando, e aí, agora ao final do ano e começo do ano que vem também já iremos lançar. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Senhor Eduardo, eu queria voltar num ponto que o Cláudio já tocou, que é dessa novidade que o Novo trouxe, que é de uma seleção de candidatos, uma formação toda, para escolher de forma mais adequada, pelo menos essa é a tentativa,
os nomes que vão representar o partido. E aí eu vou voltar no caso do Felipe Sabará, porque, como o senhor falou, é importante demais para qualquer partido, o representante aqui na cidade de São Paulo, e foi um fiasco impressionante. Então, como é que é possível que seja escolhido um nome para representar o partido na cidade de São Paulo, que depois se mostre uma pessoa sem a menor afinidade, para dizer o mínimo, com o Partido Novo? Porque senão dá a impressão de que se vende uma história de que o partido tem métodos especiais e sofisticados e rigorosos para escolher os nomes, e de repente na cidade de São Paulo o tiro sai pela culatra. Ele começou, pelo que se diz, né, o que também desgastou o nome dele foi o apoio que ele prestou várias vezes ao presidente Bolsonaro. Depois ele elogiou o ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. Nada disso foi percebido durante esse processo de seleção do nome de Felipe Sabará? Olha, nós chegamos a contratar, inclusive, uma empresa de assessoria e recrutamento especializada em busca de grandes executivos, né? Inclusive para nos auxiliar. De novo, né? O processo ele vai ser sempre suscetível a falhas e, infelizmente, calhou de errarmos na escolha, de errarmos em etapas do processo, não conseguir identificar certos pontos justamente na maior cidade do Brasil, e que vai ficar uma cicatriz. Isso teve um impacto direto, inclusive na campanha dos nossos vereadores, sem dúvida nenhuma, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que nós precisamos exaltar para os nossos filiados e também para a sociedade é que nós não vamos ter compromisso com o erro, sabe? Então, se nós errarmos, independente de ser o candidato à presidência da República no futuro, nós vamos ter que corrigir, né? E depois, com o tempo, nós procuramos consertar. Eu acho que sim, nós vendemos coerência. Coerência leva tempo para ser provada. Essa é a nossa terceira eleição. O Novo é um partido muito recente, nós temos 5 anos, nós vamos aprender bastante ainda. Cicatrizes demoram para ser curadas, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. O processo seletivo, ele funciona, ele tem suas falhas, mas ele funciona, e nós vamos continuar aprimorando ele. E quem sabe aí procurar, lá no futuro, em 2024, lançar um candidato aí qualificado mesmo, do jeito que o paulistano merece, né? Nós estamos entrevistando o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Presidente, eu gostaria de saber, e para mim para encerrar de minha parte a entrevista, eu queria saber o seguinte: o Partido Novo, desde a eleição do presidente, desde a posse do presidente Bolsonaro, tem tido uma posição bem próxima ali às teses, sobretudo às teses liberais e tal, do governo. E se alinhou ao governo em diversas votações importantes, etc. Eu gostaria de saber se o Novo reavaliou ou pretende reavaliar o apoio ao governo Bolsonaro, e como é que hoje se encontra, em que pé estão as relações entre o Partido Novo, a bancada do Partido Novo no Congresso, sobretudo, e o presidente da República? Não, nós nunca tivemos compromisso algum com o Bolsonaro. Nosso compromisso é com o Brasil, tanto que nas pautas em que nós consideramos que são melhores para o país, né, sobretudo nas teses liberais, a própria reforma da Previdência lá atrás, nós somos o primeiro partido que foi a campo apanhar sozinhos. Nossos 8 deputados apanharam sozinhos, defendendo a reforma da Previdência ainda no começo do ano de 2019, né, quando muitas vezes muitos parlamentares, até o próprio presidente da República, se afastou, porque nós acreditamos que aquilo era importantíssimo, e de fato foi, para que o Brasil conseguisse caminhar para um ajuste fiscal aí ao longo dos próximos anos. Então, nosso compromisso vai ser sempre com o país, não com pessoas, não com salvadores da pátria, né? E temos tido uma postura institucional de independência e independência crítica, né? Fazendo um saldo aí dos últimos 2 anos de governo, desses 2 anos de governo, o saldo não é bom, né? Podia ter sido muito melhor. Tirando a reforma da Previdência, muito pouco foi feito. Agora, o Novo nunca vai abrir mão de ajudar que pautas propositivas, pautas boas para o país sejam aprovadas. Inclusive, o nosso parlamentar, Thiago Mitrô, de Minas Gerais, deputado federal, é o presidente da Frente Mista Parlamentar da Reforma Administrativa, né, que já deveria ter sido aprovada, e por uma leniência aí por parte do Congresso e também do governo federal, isso não está acontecendo. Então, aquilo que foi bom para o Brasil, nós vamos trabalhar. O que não for, nós vamos criticar e tentar evitar que erros sejam cometidos. Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom final de semana e até a próxima, hein? Prazer é todo meu. Obrigado, Agostinho. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um ótimo final de semana. Estou sempre à disposição.
Muito obrigado. Boa sorte, presidente.